Olá, estimados amigos do canal. Espero que todos estejam bem. O tema de hoje é bastante intrigante. Não é segredo que muitas pessoas recorrem com os signos em busca de insights sobre as possibilidades da vida. Outras preferem consultar a numerologia, que leva em consideração diversos aspectos. Neste episódio do podcast, a médium Wandinha Lopes explora essa temática, o que achei fascinante e relevante para o nosso canal. Wandinha fala sobre pessoas nascidas em determinadas datas que possuem uma maior propensão a acumular riquezas. Isso despertou minha curiosidade. Alguém poderia questionar: nasci nessa data e não sou rico. É verdade, mas talvez não tenha seguido alguns passos essenciais, como a própria Wandinha explica. Você se pergunta se nasceu em uma dessas datas especiais? Antes de prosseguirmos com o vídeo, quero convidar todos que enfrentam dificuldades a deixarem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração e estamos dispostos a interceder por sua cura e libertação. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso e deixe seu like. Assim, saberemos que aprecia nosso conteúdo. Ao final deste trecho, não saia do vídeo, pois compartilharei minha opinião sobre o assunto para agregar mais valor. Vamos lá! Agora, Wandinha, tem um dia específico, e aí, lógico, vai ter o período, né, que é mais próspero para determinados signos que você falou, mas tem dias específicos do ano onde é melhor, a pessoa nascida nesse dia ganha mais dinheiro ou ganha menos dinheiro, tem menos facilidade de ganhar dinheiro, e o que dá para fazer para compensar aí? Me explica de novo pra mim. Por exemplo, pessoa que nasceu no dia, sei lá, é uma combinação meio complexa, né? Se fosse, sei lá, por exemplo, o meu, 17/1/92. A soma disso, de repente, dá uma chance maior ainda ou não? O seu dá, porque vamos pelo dia, 17, que dá 8. Você já traz uma escala do número 8, que é o número do dinheiro, é o número da publicidade, é o número da comunicação, é o número da caça. Então é um espírito que carrega uma ambição, porém uma ambição bem controlada, uma ambição pelos teus próprios caminhos. Então, pela tua data de nascimento, já é um menino próspero. Né? Então já é uma criança ali que vai ter o Odum positivo, que já vem numa fase do dinheiro. Então nesse ponto, o mês que você nasce aí, né, e o ano, ele pede para que você trabalhe mais o quê? Na tua espiritualidade, que seria o teu ano, né? Então o teu ano, ele pede para que você cuide da espiritualidade. No caso do Humberto, cuidando da espiritualidade, junto com a data que você já tem de nascimento, e um exemplo, com um lado espiritual mais aguçado, você vai embora. Você segue um caminho. Você entra em toda uma triagem positiva. Vamos pegar o do Daniel, então, para dar um outro exemplo. E aí as pessoas que estão em casa vão também tirando suas conclusões e vendo se tá bom para elas também. Certo. Sim. Você é 22/11, é isso? A minha data de aniversário é 22/11/1990. Então, o ano dele é ótimo, que é o 90, que só fica o 9. Então, o do Dani, o ano é positivo. O ano é a movimentação, é a transmutação, é o querer, é fazer várias coisas ao mesmo tempo, correr pelo que quer, não tem tempo ruim. Aí o que peca aí nele é o 4. Porque o 4, ele nasceu no dia 4. O 4 ele vai ter muito trabalho, muita gente procurando ele, usando a inteligência, pedindo opinião de inteligência, porque o número 4 é a criatividade, o dinamismo mental, a facilidade de criar. Mas o número 4 também, ele tem a dificuldade de andar para si próprio. Então o número 4, se ele não se policiar, ele vai usar toda a inteligência e criatividade dele para o outro. Então, de repente, ele teve uma ideia de fabricar celular. E de repente, se ele passar essa ideia para você, você vai embora. E ele é uma ideia ótima, né? Mas que até então serve mais para você do que para ele. Uhum. Então, ele tem ideias produtivas, que brota ali, o número 4 é a fonte de energia. Então, é uma pessoa que pensa demais, cria demais, do nada ele já tem uma inteligência de criar algo. Porém, para ele, como ele é o 4, acaba tendo uma certa dificuldade de ter o dinheiro em abundância. De repente, se ele dá para o vizinho, né, o vizinho vai prosperar bem mais do que ele. Ah, que notícia boa. Eu já vi isso acontecendo, viu? Ele dando ideias por aí e... Pois é. Porque ele pessoa cheia do dinheiro. É, já vi. São os criadores... Achei que você tinha visto ele dando pro vizinho. As pessoas que nascem nesse Não aconteceu.
As pessoas que nascem no número 4 são pessoas de minas de informação, mas aí, no caso, espiritualmente, a espiritualidade ajudaria muito ele. Porque se ele fortalecer o Exu dele, principalmente, fortalecer o Exu, o que o Dani precisa? O Dani precisa fortalecer o Exu e fortalecer o Oxóssi, né? Que é a linhagem dele. Fortalecendo esses dois, aí começa a abundância acontecer. Por isso que esse ano para você é um ano muito bom. Né? Por mais que os outros tenham sido um ano de preparação, esse ano é o ano do número 4, dos nascidos, né, na regência 4, ver o dinheiro palpável, né? Como é que fala? Se tornar palpável? Isso, materializar o dinheiro. Então esse ano é onde você começa a ter o dinheiro materializado. Por quê? Por você ser o 4 no nascimento e a regência ser de Oxum, você esse ano acaba sendo auxiliado por ela e ela te levando o quê? Num ciclo. Então esses próximos ciclos, que são 7 anos, né? Esses próximos 7 anos é o ano em que você tem que aproveitar essa carona de Oxum, que é a deusa do dinheiro, a dona da fartura. Então ela acaba levando você às fontes produtivas. Maravilhoso. E parar de dar ideia pros outros, né? Então isso acaba sendo difícil, porque é muito espontâneo. Que nem agora, antes de começar aqui o Planeta, o podcast, a gente tava numa brincadeira aqui de pedras. E você vê que você rimou uma coisa que a gente caiu na risada. Do nada você criou algo. Isso é muito espontâneo em você. Então não adianta, vai ser a sua natureza. E essa é bem a história, viu, Vandinha? Porque você não poderia usar essa piada porque você não encaixa no personagem. Perfeito, perfeito. Mas você vê que foi rápido, né? Foi bom. Então, foi. Excelente. Foi bom. Vou te indicar pra quem você tem que passar essa piada. Ele vai estourar 1 milhão no Reels de alguém. Vai ver que ele vai. Essas pessoas, pessoas que trazem esse mental, eles não dormem. À noite você fica matutando, acorda matutando. De repente tá num jantar, tá pensando outras coisas. O que chamamos de minas de informação. Só tem que ter o pluma ali pra fazer essa mina se transformar em prosperidade financeira, né? O que acharam do vídeo? Agora, gostaria de fazer uma pergunta sincera a você. Quais são as situações das quais foge ou teme vivenciar? Sabia que a numerologia pode revelar exatamente os medos que residem em seu inconsciente? Pode ser que tenha respondido uma coisa, mas, na realidade, seja outra. Afinal, o verdadeiro medo muitas vezes está em um lugar que a mente consciente evita tocar, mas a numerologia revela. Ao conhecer os números de desafio em seu mapa numerológico, é possível identificar e transformar esses medos em coragem. Quais situações você evita ou teme viver por receio de cometer erros e se frustrar? Essas reações são comuns e não há necessidade de se preocupar. No mapa numerológico, os números que ocupam a posição dos desafios auxiliam na transformação desses medos em habilidades. A numerologia também nos ensina que a tendência de fugir de determinadas circunstâncias muitas vezes se deve à autocrítica excessiva e à busca por uma postura perfeita. Isso nos leva a evitar vivenciá-las para não lidar com um desempenho inferior ao esperado. Para lidar de maneira mais madura com nossos medos e as fugas resultantes, representados pelos desafios numerológicos, é crucial reconhecer que enfrentar as situações desconfortáveis nos proporciona maior domínio sobre elas. Em outras palavras, os desafios indicam que uma área específica de nossas vidas pode ser desconfortável, mas apenas até adquirirmos confiança suficiente para expressar nossos talentos reprimidos. Agora que você já conhece seus desafios, descubra quais situações podem incomodá-lo e aprenda a superá-las. Desafio do 1. Autoafirmação. Para alguém com esse desafio, evadir-se de situações que exigem liderança, pioneirismo ou independência é comum. Pode sentir desconforto diante de experiências que demandam destaque, comando e inovação. Portanto, para alcançar mais liderança e originalidade, é necessário gradualmente abraçar o que torna sua personalidade e ideias únicas e criativas. Essa pessoa enfrentará a insegurança ao trilhar um caminho individual, independente e audacioso. Desafio do 2. Expressão emocional,
Indivíduos com esse desafio podem evitar estabelecer relações, formar parcerias, dialogar e resolver conflitos. A necessidade elevada de ser compreensivo e apoiador pode gerar desconforto ao lidar com conflitos. A habilidade de conciliar conflitos é desenvolvida ao reconhecer a tendência de ceder em excesso para evitar confrontos. Também é possível que a pessoa perceba comportamentos como emburrar ou reagir agressivamente para afirmar seus direitos e desejos em uma relação justa e prazerosa. O maior desafio é adotar uma postura assertiva e, ao mesmo tempo, diplomática. Desafio do 3. Comunicação poderosa. Aqueles com esse desafio podem evitar situações que exigem falar em público, ser criativos e se expor. Pode ser desconfortável ser o centro das atenções ou expressar pensamentos e sentimentos, devido à busca pela perfeição na expressão. O poder comunicativo é desenvolvido ao dedicar-se diariamente à escrita, fala e prática do talento artístico, confiando no brilho criativo e na capacidade de encantar o público. Desafio do 4. Estabilidade. Indivíduos com esse desafio tendem a evitar assumir responsabilidades familiares ou cuidar do corpo, temendo frustrações e buscando uma saúde perfeita. Superar esse desafio envolve estabelecer disciplina para atividades físicas e adotar uma alimentação adequada, permitindo alcançar uma saúde estável e desempenhar um papel sólido de apoio à família. Além disso, será necessário assumir responsabilidades familiares, domésticas e profissionais, revelando assim seu talento em proporcionar segurança e estabilidade para os outros. Desafio do 5. Liberdade. Indivíduos com este desafio tendem a evitar crises e mudanças, possuindo receios de não conseguir se abrir ao novo e de não realizar mudanças significativas em suas vidas. Lidar com crises e oferecer novas perspectivas para os que estão ao seu redor, agindo como catalisador de mudanças, pode ser desafiador. Enfrentar esses desafios requer flexibilidade para lidar com crises, disposição para experimentar estratégias diferentes e a conscientização de que a vida é um constante movimento de mudanças. O progresso ocorre à medida que há menos resistência e apego. Desafio do 6. União familiar. Aqueles com este desafio podem evitar construir uma família, casar-se ou desempenhar o papel de conciliador em questões alheias, devido ao medo de não lidar eficientemente com as responsabilidades familiares. A busca diária pelo desenvolvimento do papel como irmão dedicado, filho atencioso, pai e mãe compreensivo, companheiro e carinhoso é essencial. Reconhecer que ninguém é perfeito e que todos têm defeitos é crucial. É importante ressaltar que essa compreensão não impede ninguém de amar, cuidar da família e auxiliar os semelhantes. Desafio do 7. Entrega indivíduos com este desafio impõem a si mesmos um padrão elevado de autoaperfeiçoamento pessoal, técnico e profissional. Por temer frustrar suas próprias expectativas, podem evitar estudos, especializações e até mesmo processos terapêuticos. O desafio das 7 demandas que a pessoa compreenda claramente que o crescimento pessoal e profissional é um processo demorado, exigindo autoanálise e superação de bloqueios pessoais. Tornar-se um especialista e autoridade em seu campo requer dedicação e paciência ao longo do percurso. Desafio do 8. Empoderamento pessoal. Indivíduos com este desafio buscam ser profissionais altamente produtivos e bem-sucedidos, inclusive financeiramente. Por receio de frustrar suas próprias expectativas, podem evitar assumir responsabilidades profissionais ou cargos de liderança. A superação do desafio do 8 requer o desenvolvimento contínuo da confiança em suas habilidades administrativas. Isso se concretiza quando a pessoa aprende a não delegar a administração de seu negócio ou finanças a terceiros.
Além disso, a persistência no cumprimento produtivo de metas proporcionará a estabilidade e o reconhecimento almejados. Desafio do 9. Sabedoria generosa. Aqueles com este desafio impõem a si mesmos uma postura humanitária, compreensiva e doadora. No entanto, por temerem frustrações, podem evitar dedicar-se a seus próprios projetos pessoais, pois se cobram excessivamente ao ajudar os outros. Outra possibilidade é que optem por uma vida mais individualista para evitar o desconforto da pressão para serem excessivamente caridosos. Portanto, quem enfrenta o desafio do 9 deve reconhecer que pode ajudar mais as pessoas ao cuidar de si mesmos, dando o exemplo ao agir de acordo com suas crenças e vivenciando seu lado humanitário com inspiração e compaixão. Agora me diga, qual é o seu desafio?